E aí galera, hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso seminário de Fisiologia, no qual o tema a ser abordado vai ser os hormônios sexuais masculinos e femininos. Então vamos começar falando em primeiro momento sobre os hormônios sexuais masculinos e vamos dar início falando sobre o principal hormônio do sistema hormonal, que é a testosterona. E a testosterona ela é muito importante, extremamente importante para o sistema, pois ela estimula o desenvolvimento do pênis, da uretra, do epidídimo, dos testículos, da próstata e da vesícula seminal, que em conjunto formam a aparência do corpo masculino. De acordo com o tempo, com o crescimento desse indivíduo, as taxas de testosterona caem até a metade, o que pode ser classificado como andropausa. Em torno dos 50 aos 55 anos, essa taxa reduz drasticamente. E a queda dessa taxa da produção de testosterona, ela traz muitos problemas para o indivíduo masculino. Pode ter perda de massa muscular, pode ter um aumento expressivo do tecido adiposo, um aumento da massa gordurosa, tem a maior resistência insulínica, o que pode gerar maior risco ao desenvolvimento de diabetes, tem a diminuição do libido, menos fertilidade, assim como perda da massa óssea, como também pode ocasionar fadiga e depressão. Dito isso, eu vou explicar para vocês como que ocorre esse sistema hormonal no sistema masculino em condições normais. Aqui no sistema hormonal masculino, o hipotálamo ele vai liberar GnRH na hipófise anterior, que vai estimular a produção de hormônio LH e FSH, que vão para dentro do testículo, estimular as células de Leydig, estimular a célula de Sertoli para dar início ao processo de espermatogênese. Enquanto esse processo de espermatogênese dá início, também produz-se a inibina, que inibe mais liberação de LH e FSH para que não ocorra a produção de espermatogênese, para que esse ciclo não aconteça nesse momento. E enquanto isso, a testosterona ela eleva os níveis de testosterona, que também vai causar os efeitos androgênicos e comportamentais, que vai levar o hipotálamo não produzir mais, não liberar mais GnRH na hipófise anterior, para que não aconteça espermatogênese naquele momento. Bom, dito como dar início a esse processo de espermatogênese, vamos dar continuidade falando sobre espermatogênese, infertilidade e ato sexual masculino. Vamos dar continuidade então falando sobre espermatogênese. A espermatogênese ela é um processo de desenvolvimento que ocorre nos túbulos seminíferos, que é o processo de desenvolvimento e formação dos espermatozoides. No período da puberdade, as espermatogônias passam por duas divisões de mitose e meiose para a produção dos espermatozoides, onde a mitose é a célula-mãe que se divide em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, e a meiose que dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E com o passar do tempo, o número de produção de espermatozoides tendem a diminuir. Bom, então agora falando um pouco sobre o tópico infertilidade. A infertilidade ela é basicamente a dificuldade do casal em ter filhos, que é a dificuldade do espermatozoide fecundar o óvulo, e acredita-se que 20% dos casais sejam acometidos com a infertilidade. A infertilidade ela pode ter diversos fatores, como fatores hormonais, genéticos, obstruções dos canais, infecções e outros. A maioria dos casos de infertilidade ela tem tratamento, mas quando não possui tratamento, o casal recorre à adoção. Bom, e para encerrar agora essa parte de hormônios sexuais masculinos, vamos falar um pouco sobre o ato sexual masculino. Aqui nós temos a glande, localizada no pênis, e que é a principal fonte de sinal sensorial, pois ela fica responsável de enviar a sensação de ato sexual para o sistema nervoso central. Assim como pode ter outras formas de estímulo, como um pensamento ou um sonho, que resultam na ejaculação, principalmente na fase de adolescência. O ato sexual em si, ela é a estimulação lombar, da porção lombar e sacral da medula espinhal. Essa estimulação ela pode ser feita via estimulação psíquica ou pelo próprio órgão genital, que em combinação gera a ejaculação. E a ejaculação nada mais é que é o clímax, que é o clímax do ato sexual, e quando a medula espinhal emite impulsos simpáticos e deixam a medula passando para os órgãos genitais para a ocorrência da ejaculação. Bom, agora abordando um pouco mais sobre a parte de hormônios sexuais femininos, vamos dar continuidade explicando um pouco mais sobre o sistema hormonal feminino. O sistema hormonal feminino, ele possui o hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH, os hormônios sexuais hipofisários anteriores e os hormônios folículos estimulantes, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, que são secretados a partir de resposta à liberação do GnRH no hipotálamo, assim como no masculino.
Os hormônios ovarianos, estrogênios e progesterona são secretados no ovário em resposta aos hormônios sexuais femininos na hipófise anterior. E esses hormônios são secretados em diferentes intensidades durante diferentes fases do ciclo menstrual. Bom, agora explicando um pouco mais sobre os efeitos dos hormônios gonadotrópicos, pode-se dizer que ocorrem muitas mudanças ovarianas durante o ciclo sexual, que dependem desses hormônios gonadotrópicos, que é o FSH e o LH, que são secretados e na ausência desse hormônio, os hormônios permanecem inativos. Na infância, nós não temos esse hormônio e começam a ser produzidos e secretados de 11 a 15 anos. E esse período de mudança é chamado de puberdade. Bom, agora falando um pouco mais de ciclo ovariano mensal, nós vamos estar podendo dividir esse ciclo ovariano em 3 etapas, que é o desenvolvimento do folículo, a ovulação e o corpo lúteo. Essas 3 etapas são importantes para a manutenção do ciclo, e o início desse ciclo ovariano começa a partir da relação do hipotálamo com a hipófise anterior, que o hipotálamo ele produz GNRH, que faz com que a hipófise anterior faça liberar os hormônios FSH e LH, para ter esse início de ciclo e para a regularidade do ciclo também. Bom, e falando sobre o desenvolvimento do folículo, o desenvolvimento folicular, então, vai ser basicamente a primeira fase ali da célula que vai ser estimulada pelo FSH para que possa começar a ser feita a maturação, para ser feita a ocitação, que é a ovulação. Bom, a ovulação em si, então, ela vai acontecer na mulher num período de 14 dias após a menstruação, tendo em vista que a mulher tem um ciclo regular de 28 dias. E com isso ocorre a ação de um pico de hormônio de LH, que é responsável pela ovulação e também se inicia a secreção de progesterona. Bom, depois de realizar a ovulação, a célula sofre a ação do hormônio LH e forma um corpo lúteo, que é responsável por secretar estrógeno e progesterona. Esses hormônios influenciam na diminuição do LH e com isso as células se degeneram e sofrem uma diminuição dos hormônios estrogênio e progesterona e a menstruação começa. Logo se inicia um novo ciclo ovariano. Bom, agora vamos abordar sobre as funções dos hormônios ovarianos no sistema hormonal feminino. Os ovários, eles produzem 2 classes de hormônios, os estrogênios e as progestinas. O estradiol é o principal hormônio estrogênico e a progestina mais importante é a progesterona. Assim como os hormônios suprarrenais e testosterona, o estradiol e a progesterona são sintetizados a partir do colesterol proveniente do sangue. Aí que temos uma sequência de como as etapas, né, do colesterol até a formação da testosterona. Bom, dito isso, vamos falar um pouco mais sobre a função do estrogênio. O estrogênio vai ser basicamente o hormônio responsável pela distinção entre sexos de masculino e feminino, além de atuar no crescimento e desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos e dos ovários. Outras regiões também sofrem depósitos do tecido adiposo, que vai ser a genitália externa, as mamas, as coxas e tecidos subcutâneos, que garantem a aparência feminina. Bom, falando um pouco mais sobre as funções da progesterona. A progesterona ela tem a relação com a preparação do útero para receber o zigoto, assim como a obtenção de condições de nutrição, além do desenvolvimento dos lóbulos e alvéolos mamários para a secreção. A progesterona ela também promove a alteração no aumento das glândulas mamárias e do endométrio, tornando-as secretoras. Além disso, diminui a contração uterina e impede a expulsão do óvulo implantado. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o ritmo mensal feminino. Como é uma parte mais teórica, eu vou explicar para vocês, mas é basicamente a interação entre os hormônios ovarianos e os hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Então vamos lá, no início de cada ciclo mensal, um novo grupo de folículos primários começa a desenvolver, secretando níveis secretos de estrogênios em resposta aos hormônios de hipófise, o FSH e o LH. O estrogênio em pequenas quantidades inibe fortemente a secreção de FSH e LH por meio de um efeito hipofisário direto, embora o estrogênio também iniba a secreção hipotalâmica de GNRH. A progesterona atua sinergicamente com o estrogênio, mas por si só tem um efeito inibitório fraco. E à medida que o nível de estrogênio aumenta, a taxa de secreção dos hormônios hipofisários começa a diminuir, mas por razões desconhecidas, a hipófise secreta uma grande quantidade de LH imediatamente antes da ovulação, quando os níveis de estrogênios ainda estão elevados. E esse pico de LH, no momento que a secreção de LH deveria estar suprimida pela influência inibitória do estrogênio, dispara a ovulação e transformação das células granulosas em células luteais. Bom, então vamos falar aqui sobre 3 tópicos importantes para o entendimento do sistema hormonal feminino, que é a puberdade, a menarca e a menopausa. A puberdade, ela é marcada pelo início da vida sexual, ela é marcada pelo aumento gradual de secreção de estrogênio, pelos folículos em desenvolvimento, que são conduzidos pelas crescentes concentrações de FSH e LH da hipófise. Já a menarca, ela é o início da menstruação e ela é marcada pela conclusão do primeiro ciclo do sistema, embora os vários ciclos iniciais geralmente não incluam a ovulação. Já a menopausa, ela é o período em que os ciclos sexuais cessam e os hormônios caem a níveis mínimos.
A menopausa pode ser entendido como andropausa no sistema masculino e geralmente ocorre ao decorrer da idade, com o crescimento do indivíduo. E aqui temos um gráfico para representar os níveis aqui, ó. Tende a começar no zero, aí na puberdade tem um pico, aí após a puberdade tende a oscilar, e no final lá do crescimento, por volta dos 50 anos, cai a níveis mínimos de novo. Bom, para encerrar esse momento de sistema hormonal feminino e para concluir nosso seminário, vou falar um pouco agora sobre ato sexual e fertilidade. O ato sexual, ele acontece na mulher de forma que, quando excitada, física e psicologicamente, gera impulsos parasimpáticos que passam pela medula espinhal caudal para o tecido localizado ao redor da abertura da vagina. Então, este aumenta o volume, alongando e relaxando o canal vaginal para receber penetração. Isso ocorre porque os impulsos levam à produção de estrogênio, que garante a elasticidade e a lubrificação, e também as glândulas de Bartholin, que secretam grande quantidade de muco responsável pela lubrificação. Bom, e quando a mulher atinge o maior grau de estimulação, geralmente ocasionada pelo clitóris excitado, o útero e as tubas uterinas iniciam contrações peristálticas e rítmicas em direção à cavidade abdominal, levando ao orgasmo. E uma curiosidade é que cada mulher tem um tempo e forma de chegar ao ápice do ato sexual de forma diferente, já que tem uma série de fatores que influenciam. Bom, para isso nós temos 4 importantes hormônios que ficam responsáveis pela fertilidade. O FSH, então, ele atua nos folículos do ovário e ajuda a controlar o ciclo menstrual, estimulando o desenvolvimento dos óvulos. O LH, luteinizante, é o hormônio que é medido nos testes de ovulação de farmácia, que controla o amadurecimento dos folículos. E os aumentos nos níveis de LH sinalizam que o ovário provavelmente irá liberar um óvulo. O estradiol é o mais importante dos estrogênios. Seu estudo permite verificar o funcionamento dos ovários, normalmente realizado entre o dia 3 e 5 do ciclo. Já o AMH, ele é o hormônio antimuleriano e mede a reserva ovariana e a quantidade de oócitos que estão disponíveis em determinado mês. Nos exames de avaliação de esterilidade é avaliada a concentração antimuleriana como um importante indicador para o tratamento de fertilidade, pois ele é capaz de estimular a resposta do ovário. Bom, dito isso, então, é importante ressaltar que esses hormônios são extremamente importantes e estão diretamente ligados para a fertilidade. Então, é importante que eles estejam regulados no organismo. Em uma linha natural do crescimento do indivíduo, é natural que essas taxas de hormônio elas caem. Então, a fertilidade ela tende a cair também ao decorrer do crescimento do indivíduo. Bom, em nome dos integrantes do grupo, encerro o nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.